Olá pessoal, colocando em dia as nossas aulas aqui, dessa vez aula do dia 8/2, aula de Direito Empresarial, que trata dos conceitos, a estruturação da empresa e do empresário. Eu, lógico, não tenho conhecimento pleno do direito de empresa e eu não sou capaz de chegar aqui e dar uma aula a vocês de direito de empresa, até porque nem é esse o foco da nossa proposta. Como eu sempre falo, o que eu quero é fazer uma intersecção do direito do trabalho ou de pontos relacionados ao concurso de juiz do trabalho com as disciplinas periféricas, previdenciário, penal, empresarial, enfim. Hoje aqui o que eu quero discutir com vocês é a nova leitura do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, que trata do grupo econômico. Poxa, Alexandre, nós teremos um momento específico para falar sobre grupo econômico lá em Direito do Trabalho. Lógico que teremos. Mas o ponto é grande. Convém tecer alguns esclarecimentos aqui que eu não vou tecer lá. Até porque lá eu vou me valer mais do parágrafo 3º, que trata justamente da questão probatória e é um ponto mais truncado, um ponto mais umbilical. Então, o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT fala o seguinte, ó: sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Primeiro ponto que a gente observa aqui é que a responsabilidade decorrente de um grupo econômico é uma responsabilidade solidária. Não é uma responsabilidade subsidiária, uma responsabilidade que gera benefício de ordem. Primeiro eu cobro uma empresa do grupo e depois eu cobro outra. Isso pode levar a crer que, em um caso de recuperação judicial de uma das empresas do grupo econômico, eu não possa cobrar das outras empresas que integram esse grupo econômico. Isso é uma falácia. Tá? Quando uma empresa do grupo econômico entra em recuperação judicial, eu posso sim direcionar minha execução contra as demais empresas do grupo econômico, porque elas, mesmo que tenham uma holding, guardam seu grau de autonomia, guardam sua personalidade jurídica própria. E aqui o legislador trouxe um ponto bastante interessante, um ponto novo. Qual foi o ponto novo que o legislador trouxe? Ele falou o seguinte, olha, o grupo econômico por coordenação, lá da época do trabalho rural, ele vem ser aplicado aqui na CLT nesse momento, tá? Ele vem guardar intersecção com a CLT nesse momento e agora, para eu reconhecer um grupo econômico, eu não tenho mais o grupo só por subordinação, o grupo com a holding. Eu tenho também o grupo por coordenação, ok? Quando as empresas estão num patamar hierárquico equivalente, não há uma controlando a outra. Cada uma guarda a sua autonomia e elas atuam de maneira coordenada. E aí eu quero tecer um esclarecimento a vocês. Vejam só, por que a época da lei do trabalho rural teve o grupo econômico por coordenação e não o grupo por subordinação? Por uma razão bem simples. Naquela época, o trabalho rural no Brasil eclodia, ganhava cada vez mais forças. E empresas do setor urbano investiam muito no setor rural. Principalmente os bancos, compravam grandes fazendas, montadoras de automóveis também chegaram a comprar grandes fazendas no Brasil e investir em negócios agrícolas. Daí porque surge então a necessidade de vincular essas grandes empresas a esses empreendimentos. Só que, evidente, existia um afastamento econômico ou de finalidade econômica, porque uma trabalhava no campo urbano, a outra no campo rural, embora de propriedade dessa empresa. O que foi criado então? O grupo econômico por coordenação, para fazer com que houvesse essa intersecção a fim de não frustrar créditos do trabalhador. Ok? E aqui, na questão do grupo econômico, tem um último ponto bastante interessante. A minha pergunta a vocês é: quem já ouviu falar de grupo econômico de fato? Ora, Alexandre, é um grupo econômico que juridicamente não existe, né? Ou as empresas existem juridicamente falando, mas elas não têm aproximação no contrato social, elas não têm uma holding, elas não têm uma coordenação, elas não têm um contrato, elas não têm nada. Elas simplesmente existem de maneira autônoma, mas acabam de fato operando de forma conjunta em grupo econômico. E aí vem a discussão, olha, antes do advento da reforma trabalhista, essa matéria chegou várias vezes aos tribunais do trabalho que reconheceram o grupo econômico de fato. Mas aparentemente aqui o legislador da Lei 13.467 se absteve de decidir ou de constar na legislação a necessidade de criação de um grupo econômico de fato para fins de responsabilidade jurídica. Ou seja, estabelecer na lei que o grupo econômico de fato também
aparenta uma relação de grupo econômico juridicamente integrado, e daí porque sua responsabilidade em relação aos créditos trabalhistas é solidária. Isso faz com que, Alexandre, eu faça agora com a CLT uma releitura no sentido de que o silêncio do legislador foi eloquente, e por ter sido eloquente eu entendo que não há aqui grupo econômico de fato, de forma alguma. Não é esse o raciocínio que nós temos. Sobretudo agora com a lei anticorrupção, que ela tem lá no artigo 16, parágrafo 5º, que é o que embasa a Operação Lava Jato, um dispositivo bastante interessante, que fala o seguinte, ó: os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integrem o mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, desde que firmem um acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. Então veja, a CLT lá no artigo 8º, ela me traz uma fonte de integração. Ela fala, olha, o direito comum vai ser fonte subsidiária no direito do trabalho. E a gente já discutiu isso, né, dos parágrafos lá do artigo 8º da CLT. Então, se eu não tenho na CLT uma norma específica para uma situação jurídica semelhante, que é o reconhecimento de um grupo econômico de fato ou jurídico ou de direito, eu vou me valer da legislação infraconstitucional. Certamente porque foi essa a intenção do legislador ao tratar na lei anticorrupção a hipótese de existência de grupo econômico de fato. Isso quer dizer que o ordenamento jurídico não ignora essa figura jurídica e ele não ignora os efeitos que essa figura jurídica pode operar. E no direito do trabalho, qual seria o efeito do reconhecimento de um grupo econômico de fato? Os efeitos a que alude o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Responsabilidade solidária entre as empresas. Ok, galera? Esse era o ponto de hoje, bastante simples. Aprofundamos um pouco lá na lei anticorrupção. Mas eu quero dizer o seguinte, o nosso material está bem esquematizado em primeira fase. Tá? Um material de legislação, um material bem próprio, bem interessante. É necessário estudar a doutrina em direito empresarial? Eu não aconselho, mas existe um livrinho, laranjinha, da Stefania Rossignoli, se eu não estou enganada, da editora Juspodium, que trata muito bem do tema. Tá? É uma sinopse de direito empresarial. Quem quiser ler, leia por ele. Quem não quiser, leitura da legislação e respostas a várias questões. O legislador não vai além dos limites da lei, sobretudo limites conceituais. Valeu, galera. Essa foi a nossa aula do dia 8. Vamos para as demais na semana que vem. Forte abraço.